Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 31 de outubro de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária do exercício de 2022 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valdir Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Salmo 130, versículo número 2 e versículo de número 3. Matéria do Legislativo.
Indicações. Número 241 de 2022 do vereador Alex de Anastácio ao senhor prefeito municipal para que solicite à secretaria competente que seja efetuada a repintura na lombada que existe na rua Francisco Fernandes Luiz, no bairro São Joaquim, nesta cidade. Justifica-se o pedido pela atenção e a sinalização de trânsito para a diminuição de acidentes. Número 242 de 2022, do vereador Alex de Anastácio ao senhor prefeito municipal para que solicite à secretaria competente que seja efetuado a limpeza da valeta existente na rua Leonardo Sack, no bairro São Joaquim, nesta cidade. Justifica o pedido pela atenção a evitar transbordamento em chuvas e acúmulo de lixo no local. Número 243 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor planejamento realizar estudos no sentido de elaborar projeto visando a reforma do prédio da Associação de Moradores do bairro Rio da Areia, de nosso município. Justificativa. A referida associação encontra-se em péssimas condições precárias e principalmente o que tange seu telhado, pois em dias de chuva acaba por chover na parte interna da associação também. Por isso, se faz necessário tal intervenção. Número 244 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, possam fechar uma valeta atrás do estacionamento da antiga indústria Miguel Forte. Justificativa. Essa valeta que se encontra na lateral da Rua União da Vitória oferece risco para toda a população que passa pela região, principalmente as crianças, por isso se faz necessário que o poder público efetue melhorias nessa localidade. Número 245 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito, possam estudar a possibilidade de implantação de placas de sinalização de limite de peso por parte de veículos na estrada São José, que dá acesso ao Rio Vermelho. Justificativa. A referida via sofreu melhorias por parte do poder público. E se faz necessário que a Secretaria avalie a situação de circulação de veículos pesados. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito a senhora Juliana Carine Mendes para falar sobre a saúde do município e a vereadora Thaís Biberbach. Nesse momento, concedo a tribuna a senhora Juliana Carine Mendes para falar sobre a saúde do município de União da Vitória. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite. Eu vim trazer um fato a vocês, um relato do que aconteceu na minha família, sobre o meu esposo, na realidade. No último dia 11 de setembro, eu perdi o meu esposo para um câncer. Ele faleceu, vítima de um câncer de vias biliares. Só que eu vim até aqui para trazer isso para vocês, porque, assim, quando você fala em câncer, nós estamos no último dia hoje do Outubro Rosa, né? Todo mundo fala em prevenção, né? E a prevenção falhou, e falhou feio com o Sidney. A prevenção para ele não existiu. O Sidney tinha azia, estufamento, indigestão. Esse era o sintoma dele. Ele tinha uma ótima saúde. Até o vereador conhecia o meu esposo, né? Ele era um homem forte. E o que aconteceu? Durante os últimos 2 anos, ele buscou ajuda no posto. Ele fazia exames regulares, nessas campanhas. Agosto, novembro azul, agosto azul, não sei bem, não recordo bem. E ele acabou
Como você imagina, azia, pode ser qualquer coisa, né? Em 2 anos, dos últimos 2 anos que ele procurou tratamento aqui, ele não viu nenhum especialista aqui no município. Nenhum gastro. Ele não foi encaminhado. Exames de imagem aqui no município é um terror, gente. Vocês devem imaginar mais ou menos o que é. O meu esposo, um pouco antes de passar mal de verdade, digamos assim, ele procurou o posto de saúde. A médica receitou alguns medicamentos e pediu um raio-x de coluna e uma tomografia, e daí encaminhou ele ao gastro. Só que os sintomas dele eram diários, era todo dia. Todo dia ele comia, dor nas costas, estufamento, a mesma coisa. Eu peguei aqueles protocolos que eles dão no posto e fui até a Secretaria de Saúde. Não passei do balcão, porque a população não passa do balcão. Eu nem sei quem é o secretário de saúde, se é secretário, se é secretária, não faço ideia. Porque a população barra no primeiro balcão que tem ali. Eles falaram, a funcionária, eu já quero dizer para vocês que eu não vou citar nome aqui de nenhum funcionário, porque a intenção aqui não é cortar a cabeça de ninguém, porque nada que eu fale aqui vai trazer o meu marido de volta. Mas eu posso ajudar pessoas. Isso que eu penso assim, que tudo na vida da gente ou é lição, ou é bênção ou é aprendizado. Então, que seja aprendizado, porque bênção não é. Né? Então, que seja aprendizado para todo mundo aqui, para quem vê isso aqui, que seja aprendizado. Bom, eu fui até lá na Secretaria de Saúde e eles falaram para mim, vai ter que voltar ao posto. Voltei ao posto. Cheguei no posto, eles falaram assim, olha, vai levar 1 mês. Eu disse, tá, mas e agora? Se ele passar mal? Se passar mal, leva para a UPA. Ok. Ele era um vendedor externo. A maioria das vezes que ele passou mal foi fora de casa. Mas, antes dele passar mal, de verdade, eu levei ele 2 vezes na UPA. E é isso que me chama muita atenção. Porque eu cheguei na UPA, e sabe o que o médico falou para mim, gente? Que ali eles apagam incêndio. Sabe o que é apagar incêndio? Eles falarem assim para você, nós estamos aqui só para apagar incêndio. É um remédio para dor, um sorinho e tchau. Falei os exames que ele está para fazer. Exame é no posto. Aí você chega no posto, eles dizem, volta para a UPA. Aí você chega na UPA, volta para o posto. Eu sei que os sintomas dele não eram graves. Eu respeito o protocolo de Manchester, que é usado na UPA, que é para avaliar o quadro que a pessoa chega, né? Quem é mais necessário, quem é mais urgente, quem é menos urgente. Mas se o médico tivesse olhado no prontuário, ia ver que ele ia toda semana, gente, na UPA. Ia ver que ele estava se queixando disso há 2 anos. E nada disso fez o profissional intervir, digamos assim, internar ele, ou parar, ou pedir esse exame com urgência. Não foi feito isso. Bom, no dia 23 de julho, ele não estava aqui em União da Vitória, eu estava com ele, a gente estava em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Quando ele realmente passou mal, ele ficou amarelo, coceira na pele, olhos amarelos, pele amarela, dor que irradiava para as costas. Eu fui na UPA de 4 barras. E em 3 horas, gente, 3 horas, o meu marido estava dentro de uma máquina de tomografia. Você tem noção disso? 3 horas depois. Os mesmos sintomas que ele ia na UPA aqui. A única diferença é que ele estava com olhos amarelos e a pele amarela. Pressão normal, saturação normal. Era só os sintomas dele, é o mesmo sintoma que ele apresentava aqui, ele apresentou lá. A única diferença é que ele estava amarelo. 24 horas depois, ele já estava internado no Angelina Caron. No Hospital Angelina Caron, ele fez exames específicos. Os exames que ele poderia ter sido feito aqui, se ele tivesse sido encaminhado pela UPA para internação ou pela médica do posto. E lá foi descoberto que ele tinha um câncer, né? Que é o câncer de vias biliares. É um tumor raro, menos de 3% do que aparece em tumores quando fala em câncer é o que aconteceu com meu marido. Era mais fácil ele ter ganhado na Mega Sena do que o que aconteceu com ele. Né? Depois disso, ele ficou 4 dias no hospital. A médica me deu uma carta enorme, imensa, falou assim para mim, olha, você vai pegar essa carta e vai voltar no posto de saúde lá do seu bairro para marcar um oncologista que tem que demorar no máximo 7 dias. Eu fui, não no posto, não tive coragem de voltar lá. E vou dizer para vocês por quê.
Porque o meu marido passou por um especialista aqui, um médico aqui em União da Vitória, que escreveu uma carta e solicitou o encaminhamento dele para o gastro. E o funcionário do posto não encaminhou o meu marido para o gastro porque não tinha uma assinatura no papel. Acredita? Ele ficou 8 meses na fila de espera, esperando uma consulta, e porque não tinha uma assinatura no papel, ele não recebeu essa consulta. Bom, eu vim com o papel do onco, pedi para ser marcado aqui. Falei, porque eu moro aqui, porque eu trabalho aqui, porque tem família aqui, porque todo mundo que ia me ajudar a cuidar do Sidney estaria aqui, né, em União da Vitória. O funcionário da Secretaria de Saúde disse assim para mim, começou no Caron, termina no Caron. Mandou de volta para Curitiba. Daí eu questionei, falei, mas ele vai fazer quimioterapia? E daí? Quando ele estiver passando mal, como que ele vai viajar? Então, quando ele passar mal, quando ele não tiver mais condições de viagem, a gente volta a falar sobre isso. Essa conversa nunca aconteceu. Eu não recebi, depois desse dia, nenhuma ligação da Secretaria de Saúde de União da Vitória. Nada. Aí, o meu esposo foi, consultou com o oncologista, foi marcado a cirurgia para o dia 8 de agosto, ele foi operado no dia 8 de agosto, ele ficou 9 dias no hospital. Quando ele foi ter alta do hospital, o médico do lado do hospital me deu a seguinte orientação, você vai chegar em União da Vitória, ele autorizou a viagem, né, eu voltei de carro, você vai pedir para que os enfermeiros do posto de saúde vá 2 vezes ao dia fazer curativo lá no seu esposo. Eu fui até o posto do meu bairro e a técnica de enfermagem disse assim para mim, abre aspas, então, a gente não tem como fazer curativo na casa de ninguém, principalmente 2 vezes ao dia. Não temos esse tempo, não existe. O que eu posso fazer por você é ir até a tua casa, ensinar vocês, e vocês fazem o próprio curativo. Daí eu escutei isso, não disse nada, eu disse, continuei, falei, quarta-feira é o dia da visita domiciliar dos médicos, acho que todos os postos têm isso, né? Então, eu falei se a médica do posto poderia visitar o meu esposo. Ela disse assim para mim, a mesma funcionária, falou assim, olha, não é possível, porque a visita domiciliar é somente para acamados. Eu só queria relatar assim que meu esposo tinha 30 pontos e um dreno na barriga. Se isso não era acamado, eu não sei o que era, porque o médico foi bem claro que ele não poderia nem fazer esforço algum, subir um degrau. O médico disse, você não pode andar de ônibus. O ônibus, o transporte do município foi oferecido para a gente, mas o médico de Curitiba disse, ele não pode subir degrau, porque o risco de hérnia era imenso, porque ele abriu o abdômen inteiro. E a funcionária falou assim, não podemos. Aí, o que eu fiz? Eu fui até a Secretaria de Saúde, né? Porque aqui, gente, sabe como é que funciona? Se você quer alguma coisa, tem que brigar. Aí você vira a chata do posto. Aquela que, quando chega, os funcionários já ficam assim. Nossa, chegou, né? E aí você vira a chata do posto, a chata da Secretaria de Saúde. Você tem que ir lá e fazer isso para fazer acontecer, digamos assim. Eu fui até a Secretaria de Saúde, conversei com a funcionária que me atendeu, expliquei a situação, ela disse, eu vou te passar para a enfermeira-chefe dos enfermeiros do posto. E essa mulher, eu não sei quem é direito, não lembro o nome dela, ela ligou para o posto e fez com que fossem fazer o curativo do meu marido. Mas foi só abaixo de briga, gente. Outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, assim. Alguém de vocês já viajou para Curitiba nesse ônibus aí? Eu não tive coragem, gente. Eu não tive coragem. Eu só fiquei pensando, como que pode um funcionário da Secretaria de Saúde dizer para mim assim, quando ele não aguentar, a gente dá um jeito e volta a conversar. Não sei o que ele define de aguentar. Vocês sabem o que os pacientes de vocês passam em Curitiba? Eu vou contar para vocês o que eu passava com o Sidney. Eu tinha que estar das 7 da manhã, eu e metade do Paraná, né, que ia para Curitiba. A gente está antes das 7 da manhã. Deve ter noção, na oncologia do Hospital Angelina Caron, é você e mais 100 pessoas na mesma situação que você. Daí para pior. De 5 a 90 anos. Ninguém tem privilégio, porque a doença não escolhe, né? Se eu fosse com o ônibus do município,
eu teria que ficar, depois da consulta, sentada num banco de praça, esperando o ônibus para voltar embora. Só que isso para o Sidney não tinha como, gente. Porque na última semana que eu levei o meu marido, forte, saudável, numa cadeira de roda. O meu marido, forte e saudável, que perdeu 20 quilos em 40 dias. Que não conseguia nem beber água, nem comer, nada. Eu só olhava e dizia, vai, aguenta. Nós temos uma filha para criar. Era só isso que eu sabia dizer para ele. Quando eu pegava o carro e ia daqui até Curitiba, me aventurando, para não deixar ele ir de ônibus, para não judiar dele. Mas eu não posso falar pelos outros pacientes, estou falando por ele. Gente, é terrível, é devastador. Isso que eles passam em Curitiba. Eu não sei como não é possível que as pessoas façam quimioterapia aqui. Ele teve que ir para a quimioterapia em Curitiba, isso na 3ª semana de agosto. De agosto. Gente, a quimioterapia é 2 horas por dia durante 5 dias. Você tem que ficar em Curitiba. O município de União da Vitória fornece uma pensão, tem um convênio com uma pensão. Mas para pacientes como o Sidney não tinha pensão, não tinha como. Como que eu ia deixar meu marido numa pensão, gente? Como que eu ia deixar ele numa pensão se ele não conseguia, no final, nem andar direito? Não conseguia tomar água sozinho. Estava completamente debilitado. Comer para ele era um sacrifício. Então, eu acho que isso tudo deveria ser mais avaliado com carinho pela Secretaria de Saúde. Eu não sei quem cuida disso, gente. Mas, como eu te falei, a última vez que eu ouvi falar de Secretaria de Saúde foi naquele dia que eu fui marcar o oncologista. Depois, não mais. Sabe, tanto que a ironia é tanta, gente, que na semana que ele estava fazendo quimioterapia, apareceu lá em casa o funcionário da Secretaria de Saúde para levar a requisição do raio-x e da ressonância que tinha saído. Eles não faziam a mínima ideia do que ele estava fazendo quimioterapia em Curitiba. Eles não sabiam. Falei, como que pode você tá em uma outra cidade e diz que tudo fica no sistema? Como que eles não tinham ciência disso? Depois que ele voltou da químio, na 3ª semana de agosto, ele passou muito mal, enjoo demais, fraqueza demais, deu febre. Eu levei até a UPA. Eu cheguei na UPA, eu tive que relatar para o médico tudo, gente. Medicação que ele usava, tipo de cirurgia que ele tinha feito, câncer que ele tinha. O médico da UPA não sabia de nada. Eles não têm acesso ao prontuário de Curitiba. Eles não sabem o que acontece com o paciente que está fora daqui. O paciente que está se tratando em Curitiba, para os médicos daqui, é uma incógnita. Se eles forem dar uma medicação ao contrário, não tem nem como dar uma reação, alguma coisa. A sorte é que eu sabia falar tudo o que meu marido passou. Mas e pensem vocês, uma senhorinha lá de uns 70 e poucos anos, pouca instrução, que não sabe relatar nem o que toma de medicação, que em geral o que tem, ou a cirurgia pela qual passou. Tudo isso aí deveria ser revisto. Sabe? É isso que eu realmente penso. Não é fácil. Tá? Eu vir até aqui para falar isso, assim, eu sei que parece até mórbido, porque parece que não tem... Vai fazer o quê nesse sentido? Não tem o que... Trazer ele de volta não vai trazer, né? Mas eu fiz uma pesquisa, gente, na internet, e eu pesquisei que vereador vem do verbo verear, que é cuidar, zelar. Então, eu vim pedir a vocês que zelem por esse povo. Sabe, que olhem para essas pessoas que estão viajando. Olhem por essas pessoas que estão em tratamento fora. Ajudem a criar alguma coisa, uma política pública, não sei, alguma coisa que vocês possam fazer. De repente, fazer a químio aqui, os pacientes oncológicos, porque assim, o tratamento aqui ou lá é o mesmo, né? Desde que o médico especifique a droga que vai tomar, o tratamento aqui ou lá é o mesmo. Mas tem necessidade? O transporte desse paciente é caro, a acomodação desse paciente em Curitiba é caro. Aqui ele está perto da família, aqui ele está perto de todo mundo. Seria o ideal, né? Falando em coisas ideais, né?
Só para mim não me perder aqui. Na última internação, na última vez que eu levei ele, que foi no dia 7, que ele tinha reconsulta no dia 8 de setembro, que foi a última internação dele, né? Eu fui com ele até... Ele estava 20 quilos mais magro, vomitava, passava mal. Então, ele não tinha condições de viajar de ônibus, gente. Não tinha como. E como eu falei para vocês, dali 4 dias ele acabou vindo a óbito. Não vou dizer o que matou meu marido, né? O que piorou a situação dele foi a falta do tratamento precoce. Ele não ter a oportunidade de fazer os exames específicos aqui, dele ter sido tratado aqui. É um câncer difícil? É um câncer raro? É. Mas, se ele tivesse recebido atenção aqui, ele teria tido uma chance de lutar, porque ele não teve. Quando o médico abriu, ele já estava em estágio 4. Não teve o que fazer, no caso dele. Eu não quero me prolongar demais aqui com tudo que eu tenho para falar, mas eu vim dizer para vocês, principalmente o seguinte, gente, tem gente morrendo, a Secretaria de Saúde não está sabendo. Eu sei que é grave falar um troço desse, mas é a verdade. Os pacientes que estão fazendo tratamento externo, em certa forma, estão desassistidos pelo município em alguns aspectos. Está falhando, o sistema está falhando em alguma parte, e eu confio para que vocês, como vereadores, zelem e cuidem desse povo e achem aonde que está essa falha. Eu conheci no Caron, só no Caron, 3 pacientes na mesma situação do meu esposo. Diagnóstico tardio, quase nenhuma chance de cura. Para alguns, não vou falar em todos os tumores, não sou médica para isso, né? Mas para o câncer específico de vias biliares e de pâncreas, não existem sintomas, ou poucos sintomas. Esse câncer não deixa lá uma margem muito grande para se descobrir com antecedência. Então, e quando você descobre, já não tem muito o que fazer. Tanto que quando o sintoma mesmo que ele ficou amarelo é porque o tumor já tinha comido um canal do fígado e, inclusive, não tinha muito que eles pudessem fazer. Outra questão é que, assim, os munícipes daqui, eles não passam da porta da Secretaria de Saúde. Essa é uma das queixas, porque, assim, o povo mal tem voz dentro do próprio posto, sem ficar marcado. Então, você imagina na Secretaria de Saúde. A voz deles é vocês, né? Cabe a vocês ser a voz desse povo. Eu queria... não sei quem vai ver isso, eu gostaria que a população, se caso alguém veja o que eu estou falando aqui, se tiver algum familiar que esteja indo UPA, voltando para casa, vai para o posto, volta para casa, vai para o posto, procure os vereadores daqui. Procure, porque fomos nós que colocamos vocês aqui. Vocês têm o nosso voto de confiança para fazer o melhor pelo município. Então, se tem situações que está chegando nesse extremo, eu acho que procurar um vereador acho que não é nada de mal, né? Porque assim vocês têm a real noção do que acontece com algumas pessoas. Eu sei que eu falei muita coisa aqui para vocês. Eu sei que existem limitações para o trabalho de vocês, que o necessário aqui seria um hospital de câncer, uma clínica de câncer aqui no município de União da Vitória, que não tem. Mas eu sei que vocês podem firmar convênios com, não sei se com São Brás ou alguma coisa assim, mas eu deixo isso a vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar do Sidney, porque eu precisava disso para seguir, gente, para poder ficar em paz, assim, sabe? Porque o meu eu não posso trazer de novo, mas quem sabe vocês possam ajudar outros aí, ou melhorar na nossa saúde, olhar para essa questão de especialista, esses exames de imagem, ver o que dá para fazer, porque assim a espera é muito longa. Eu mesma, quanto usuária do SUS, estou esperando um exame de tireoide há 9 anos. 9 anos que eu estou esperando. Né? Isso sem contar o meu filho, de 14 anos, que no ano passado
Por isso que eu estou falando para vocês. No ano passado, ele não foi fazer. Não usamos. Uma eco de vias do rim, né? Que foi solicitada para ele quando ele tinha 5 anos. Gente, ele tem 14 anos. Saiu, tipo assim... Então, por que disso, né? Então, quem que cuida disso? Quem que está fiscalizando isso? Quem que está vendo isso, gente? É recurso indo pelo ralo. Se eu levasse meu filho fazer um exame de rim, ele não ia dar nada. Ia tirar essa cota de uma pessoa que precisa. Então, mesmo quem está na fila tem que ser avaliado, se é necessário. Então, acho que é isso. Obrigada a todos. Desculpa alguma coisa. Não tem que se desculpar de nada. Essa foi a senhora Juliana Carine Mendes, falando a respeito da situação da nossa saúde. Nesse momento, concedo a palavra à nobre vereadora Thaís Biberbach. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, peço desculpa. Essa noite eu estou sem voz, né, mas quero usar a tribuna aqui para falar algo muito importante, que é dever de todos nós, vereadores e vereadoras dessa casa, os 13 vereadores, defender a democracia. Ontem nós tivemos o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. E o que a gente tem visto desde que saiu o resultado é uma ala bolsonarista que não aceita o resultado e está instigando a violência. Quero perguntar aos nobres colegas aqui se vocês concordam com a lista que uma ala bolsonarista de União da Vitória criou com o nome de vários comércios locais que eles acham que os donos são petistas para fazer boicote. Quero perguntar para vocês, nobres colegas, o que vocês acham dos áudios que está circulando de terem fechado as estradas para impedir que estudantes venham para a União da Vitória para suas aulas nas faculdades. Todos aqui fomos eleitos democraticamente. E ontem a eleição presidencial passa pelo mesmo processo eleitoral que nós passamos. Quando um de nós aqui questiona o processo eleitoral, coloque em xeque a nossa permanência aqui dentro. Todos fomos eleitos democraticamente. Todos. Não é razoável, né, que alguns aqui acreditem que o processo eleitoral funcione apenas em alguns momentos. Daí, quando o candidato que querem que se eleja não é eleito, falam que não funciona. Isso pode se tornar um grande problema amanhã. Porque a desconfiança que é plantada hoje... Eu quero perguntar também como quem aqui está questionando o processo eleitoral vai pedir voto nas próximas eleições para os eleitores. Porque alguns aqui vão tentar reeleição. Como que vai ser daqui para frente? Por isso que eu coloco mais uma vez, é dever de todos os vereadores e vereadoras dessa casa defender a democracia e o resultado que veio das urnas. Ontem, a maioria dos brasileiros e brasileiras escolheu o próximo presidente da República e elegeram Luiz Inácio Lula da Silva para o 3º mandato como presidente da República do Brasil. A resposta das urnas é também a resposta das ruas, da mente e do coração das pessoas. Lula irá governar para 215 milhões de pessoas e vai retomar o diálogo com os poderes. Nenhum de nós, ninguém aqui está acima da Constituição. Está na hora de parar de combater um inimigo invisível e inexistente, cujo único alvo está pintado nas costas de brasileiros e brasileiras que estão muito mais preocupados em sobreviver com dignidade nesse período conturbado em que vivemos. E que é a nossa obrigação, enquanto representantes do povo, da cidade, do Estado ou do país, colocar um freio nessa insanidade. Já matou muitos brasileiros, e eu nem estou falando só da pandemia aqui.
os discursos de ódio que têm acontecido. Há alguns meses eu trouxe o assassinato do meu companheiro de partido, Marcelo Arruda, que foi assassinado na sua festa de aniversário, por intolerância. Tudo que a gente está vendo desde o resultado de ontem, gente. É inconcebível que alguns aqui dentro concordem e ainda instiguem a população a agir com violência. Que contestem, né, o processo eleitoral. Quem faz isso tem que ter muita vergonha na cara, não saia mais candidato. Se o sistema eleitoral não funciona, não peça voto. Se só funciona quando o teu candidato ganha, o que é isso, gente? O que é isso? Nós, petistas, perdemos as eleições em 2018 e aceitamos o resultado das urnas. Toda essa insanidade criou inimizades, destruiu famílias. E nós, enquanto vereadores, temos a capacidade e o dever de influenciar os nossos eleitores nessa pacificação tão necessária e urgente pós-eleições. Então, eu deixo aqui a pergunta para vocês, nobres colegas. O que vocês vão fazer para defender a democracia? Respeitar a Constituição e garantir que o resultado das urnas seja respeitado. Obrigada e boa noite. Boa noite, essa foi a vereadora Thaís Biberbach. E não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valtir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário de número 41 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em plenário em 2 turnos com dispensa da redação final, considerando o parágrafo único do artigo 162, nas sessões em que devam ser apreciados a proposta orçamentária, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 41 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 41 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, o projeto de lei ordinária de número 41 de 2022, de autoria do Poder Executivo, devendo mesmo seguir para a votação em plenário. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinário número 41 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 41 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Após ler o projeto de lei ordinária de número 41 de 2022, juntamente com sua justificativa e anexo de autoria do Poder Executivo, oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinário número 41 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 41 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio.
Favorável ao projeto de lei ordinária número 41 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 41 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 41 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo a palavra livre aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham de suas casas também. Quero me direcionar à Juliana, que está aqui essa noite, dizer para ela que a gente é muito sensível ao que você veio falar aqui. Eu, que há muito tempo trabalho junto com os pacientes oncológicos lá e com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, eu entendo muito como você colocou. Você hoje veio fazer um relato de uma mãe, de uma mulher que hoje não tem mais seu companheiro. E quantas histórias que não são contadas, que as pessoas não ficam sabendo, de mães, de filhos, né? Eu também quero lembrar que nós, em 2019, nós aprovamos aqui nessa Câmara uma lei minha que dava mais publicidade ao prazo da lei federal, que deveria estar todo disposto em todos os postos de saúde, mas que muitas pessoas não sabem seus direitos, chegam lá e acabam voltando inúmeras vezes e não tendo o seu direito, que é ter o prazo de 30 dias dos seus exames de câncer. Sabe? A gente fica pensando, muitas vezes, cadê a humanização, cadê a sensibilidade de quem está na outra ponta, de entender o sofrimento dessas pessoas, que, como foi falado, muitas vezes pega o ônibus, já está debilitado, estão sofrendo, um ônibus que não dá o mínimo de alento, chega lá como se fosse jogado em Curitiba fazer. Por isso, muitas vezes, eu falei aqui, e quero ser repetitiva, a gente precisa estar lutando e vai lutar até enquanto estiver aqui para que o Hospital de Câncer venha para a União da Vitória. Nós temos as tratativas lá no governo do Estado, Alexandre Cury está à frente desse projeto, e aqui essa vereadora não vai descansar até que venha e possa minimizar a dor de tantos que precisam lá fora, porque saúde é paralisante quando você não tem. A única coisa que paralisa a gente é não ter saúde. O resto a gente corre atrás, dá um jeito, mas, estando doente, você não vai para lugar nenhum. Por isso, é prioridade dessa Câmara que a gente faça um papel para a comunidade e seja incansável para que a melhora exista no nosso município e que a gente possa fazer com que menos pessoas diariamente sofram, né? É o nosso papel. Seria isso. Muito obrigada, colegas. Boa noite. A palavra está em aberto. Com a palavra, o vereador Ednilson Godoy. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Boa noite aos funcionários desta casa e quem nos acompanha de seus lares. Um dos assuntos seria a TCI Transporte. Novamente, hoje fui marcado em uma postagem no Facebook, outros vereadores também foram marcados, sobre a situação desses veículos, desta empresa que faz o transporte público em nossa cidade, principalmente na questão do interior e os transportes dos estudantes. Na região do Bela Vista quebrou o ônibus, ficou lá quebrado, fazendo manutenção na estrada para poder dar suporte, e no fim ficaram sem. Na região de São Sebastião aconteceu a mesma coisa, o ônibus do Rio da Areia a mesma coisa, a situação do ônibus para as pessoas com deficiência, a elevação não funciona. Então, assim, a gente aqui, ano passado, votou um subsídio para a empresa, que seria para essa manutenção, ou para adquirir veículo novo, e, infelizmente, acaba que não está acontecendo. E também vale destacar, né, que o subsídio não é a solução do transporte coletivo a longo prazo. Nós vamos ficar todo ano dando subsídio,
e eles todo ano atendendo mal a população, porque o subsídio, quer queira ou quer não, também é um dinheiro da própria população que está indo para eles. E o transporte não está acontecendo da maneira que é necessário. Então, é preciso se criar uma saída, essa empresa tem que estudar um meio dela arrecadar recursos para ela se manter. Ou, quando terminar esse contrato, vir uma outra empresa aí que venha com ônibus adequados. Com relação ao relato da senhora Juliana aqui na tribuna, eu vejo os nobres vereadores e vereadoras sempre trabalhando na área de saúde, como a vereadora Alandra colocou. Eu acho que é uma situação de prioridade no município, ou deveria ser de prioridade, por parte tanto do Legislativo como do Executivo, da própria Secretaria Municipal de Saúde, quando questionou se alguém fazia uso. É repetitivo, mas vou falar, dentro da minha casa tenho 2 filhos com deficiência, um de 20 anos, então tem em torno de 19 a 20 anos que eu vou para Curitiba constantemente com os meus filhos. A pequenininha de 5 anos viaja amanhã de manhã e 7 horas de volta para Curitiba. Durante o mês são 3 viagens no mês, nesse trajeto de União a Curitiba. Minha mãe e meu pai faleceram de câncer, os dois, indo para Erasto Gettner e indo para Angelina Caron. Então, essas situações a gente convive consequentemente. Enquanto legislador aqui, nessa Casa de Leis, também já entrei com requerimento pedindo a oficina de órtese e prótese para as pessoas com deficiência, que também tem que se deslocar a Curitiba e Guarapuava, com estado físico debilitado, pessoas amputadas de membros inferiores e superiores, que tem que estar se deslocando, tirando medidas. Isso pode ser aqui na nossa cidade também, para uma melhora no atendimento a esses pacientes. Fiz um pedido que a Secretaria de Saúde, juntamente com uma nutricionista e com o Executivo, crie um kit de alimentação para as pessoas de baixa renda que viajam e, às vezes, nem se alimentam para passar o dia todo lá em Curitiba, chegam de madrugada e só retornam à noite sem se alimentar direito. Às vezes, crianças sem nada de alimento. Ficam mais de 24 horas nesses ônibus. Agora, e isso, se quiser, eu coloco o áudio. Tem um ônibus da saúde quebrado na região da Lapa, que está sendo... Outro ônibus está indo para lá para buscar esses pacientes que ficaram na estrada. Sabe? Então, os relatos vão acontecendo consequentemente. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Com outros vereadores aqui, nós já fizemos reunião pedindo que seja disponibilizado 2 horários de ônibus. Quem consulta de manhã, que o ônibus leve de madrugada, 3 horas, terminou a consulta, traz embora. E quem consulta à tarde, que esse ônibus saia mais tarde, saia às 10 horas da manhã daqui, para chegar lá meio-dia, 1 hora, a pessoa consultar e já vir embora. Então, algumas ações a gente tem tomado, a gente tem conversado, a gente está buscando atender a população de União da Vitória e tem pedido para que o Executivo, na questão da área de saúde, tenha responsabilidade e que se trate com prioridade. Seria isso, boa noite. Com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras desta casa, funcionários, as pessoas que nos acompanham de casa, as pessoas que estão aqui hoje assistindo essa sessão. E eu gostaria de me dirigir também à senhora Juliana. É um momento delicado, um momento difícil realmente de colocar palavras à senhora pela perca do seu marido, mas estar vereador é buscar meios e alternativas para que a gente possa estar, além de conversar com os secretários que estão nas pastas hoje, buscar meios também por parte do Estado. Quando eu digo isso, senhora Juliana, eu relato que dentro do União da Vitória nós temos a 6ª Regional de Saúde, que é o braço direito da SESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. E quando você relatou na tribuna, me chamou muito a atenção, porque além de nós buscarmos meios para que venham somar a União da Vitória, nós precisamos melhorar o que tem. Nós precisamos buscar meios e alternativas, conforme o teu relato, muitas pessoas estão sofrendo também. E isso faz com que nós, vereadores desta casa, possamos ir à busca de alternativas e tentar levarmos esse assunto, como a senhora colocou, para que, junto
ao meio do Estado do Paraná, possa dar um suporte ao nosso município, e especialmente à Secretaria de Saúde. Quando eu digo isso à senhora, a gente precisa entender que existe todo um trabalho em cima disso. Pode existir problemas, mas a gente precisa saber até que ponto. Hoje foi o Sidney, amanhã pode ir a Maria, pode ir o João, e a gente sabe que a gente não quer perder um ente querido da família, mas nós precisamos melhorar a saúde, nós precisamos melhorar o que nós temos. Então, eu me coloco à disposição, porque quando eu assumi esse compromisso de estar vereador, eu assumi, acima de tudo, ouvir as pessoas. E, ao trazer esse assunto a esta casa, eu estarei amanhã, e abro o convite aos nobres vereadores, de ir em encontro ao secretário de Saúde, conversar, e automaticamente ir conversar também com o chefe da 6ª Regional de Saúde, hoje o Júnior, que está nessa pasta, e tentar articular. Porque, Juliana, existe todo um trabalho em cima disso, e quando eu relato isso, eu posso dizer a você, porque eu já trabalhei dentro da 6ª Regional de Saúde, e eu trabalhei na pasta que cuidava de todos os secretários municipais de saúde dos 9 municípios que competem a essa 6ª Regional. E é deliberativo esse assunto e discutido em pauta. Então, nada mais justo de poder levar esse assunto ao secretário de Saúde municipal e também pensar não só em União da Vitória, mas buscar alternativas para que a gente possa atender os municípios ao redor. Porque daqui a pouco nós vamos ter em União da Vitória uma Cisvale, que vai ser uma referência no estado do Paraná e que nós possamos, além desse assunto teu, trazer essa realidade dentro da Cisvale. E aí, ir de encontro com a vereadora, como ela colocou, como a fala do vereador Godoy, e tentar juntos. A saúde, ela nunca vai conseguir ser 100%, mas ela pode, sim, ser 99,8%, porque quando se tem pessoas competentes que saibam fazer a diferença, a coisa acontece. E essa gestão, eu tenho certeza, pode acontecer falhas, mas estão tentando lutar para melhorar cada dia mais a saúde da nossa cidade. E eu me coloco à sua disposição e à disposição dessas pessoas que hoje estão passando por essa Vereador, situação. se você puder me dar só uma partezinha para eu lembrei uma coisa. Pode falar, senhora vereadora. Tá, obrigada. Nós aqui nessa Câmara, na primeira legislatura, nós demos um valor para um aporte para reduzir algumas filas, né, da saúde. E eu até sugiro que, se fosse possível, nós fazer agora e conversar com a secretaria em estilo mutirão, fora da hora, para nós conseguir dar uma amenizada, porque, igual foi falado, tem filas de muitos anos. Com certeza, nova vereadora, e a gente precisa, além disso, eu sempre digo que o político ele está para levar os anseios e as reclamações e os problemas. E quando se tem secretários competentes, assim como esse secretário, porque é técnico, e também em volta dele tem pessoas técnicas, a gente pode deixar para que eles façam esse serviço, porque são pessoas técnicas, elas sabem fazer. E nós estamos aqui para quê? Para colocar essa situação sua e buscar meios, alternativas, verbas, se for preciso, agora esses deputados federais eleitos, deputado estadual eleito, e tentar juntos melhorar essa situação. E eu me coloco aqui, eu tenho certeza que esta casa também, de poder ir em busca desse anseio e trabalhar sempre em prol da população. Muito obrigado. A palavra está em aberto. Então, antes de finalizar, gostaria de destacar a presença do ex-vereador Eugênio Kovalchuk e também parabenizar pelas palavras da dona Juliana. Nós temos uma demanda muito grande por parte da saúde, desde o início da legislatura. Imagino que a maioria dos vereadores, a maior demanda é por parte da saúde. A gente viu que, ao longo desse tempo, tivemos algumas melhoras. Eu acho que também temos que fazer um trabalho junto ao Executivo para estar também apresentando a toda a população essa questão da UPA, da 6ª Regional, do Cisvale, né? A UPA é uma questão mais de atenção básica, a 6ª Regional, alguns exames
e procedimentos de alta complexibilidade, o Cisvale, através do seu consórcio, e que muitas vezes o pessoal fica se deslocando e, como a senhora bem falou na tribuna, às vezes fica sendo jogado de um lado para o outro. Acho que a gente pode contribuir muito dessa maneira e o pessoal especificar, né, aonde que deve ser direcionado o paciente nessas situações, né? Como os vereadores também falaram, nós, no repasse dos valores que não foram gastados aqui na Câmara de Vereadores, no ano anterior, a gente teve o compromisso do prefeito e também foi desafogado algumas filas de alguns exames que eram necessários, e com certeza esse ano nós estaremos fazendo um repasse mais ou menos do mesmo montante da economia de todos os nobres vereadores aqui desta casa, e com certeza vamos estar solicitando ao Executivo para novamente ter um olhar preferencial para esses investimentos, né, que estaremos devolvendo aqui da Câmara Municipal. E nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A nossa próxima reunião ordinária será no dia 7 de novembro de 2022. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.